Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é uma introdução ao audiolivro Dieta Espiritual. O livro Dieta Espiritual foi escrito em 2 edições. A primeira edição vendeu 13.000, a segunda está completando 1.000. Portanto, ele está distribuído em 14.000 exemplares. Este livro foi apresentado pelo pastor Elienay Cabral na sua primeira edição e pelo pastor Giovanni Neres na sua segunda edição. Eu sou o pastor Gesiel Guzmão, autor deste livro. Tenho a honra de poder te apresentar este audiolivro, que está em poucos capítulos, escrevendo sobre o jejum na Bíblia, a doutrina do jejum. No primeiro capítulo, trataremos sobre por que jejuar. No segundo capítulo, estaremos tratando sobre os tipos de jejum e seus propósitos à luz da Bíblia. No terceiro, sobre o jejum nacional. No quarto, o que fazer antes do jejum. No quinto capítulo, o que fazer durante o jejum. No sexto capítulo, o que fazer depois do jejum. E, finalmente, no sétimo capítulo, teremos descrito os procedimentos e hábitos alimentares após um jejum acima de 7 dias. Assim, que Deus nos abençoe e até a leitura do primeiro capítulo. A doutrina do jejum, à luz da Bíblia Sagrada. Tivemos a apresentação do livro e agora vamos iniciar com a introdução. O Senhor Jesus estava em sua casa, na cidade de Cafarnaum, ensinando e operando milagres. O local estava superlotado com o povo desesperado e os enfermos que eram consolados e curados e recebiam o direito à vida eterna. Momentos depois, o Senhor Jesus saiu de casa e foi ao mar, conforme está escrito em Marcos capítulo 2, verso 13. Passando pela alfândega, onde trabalhava o publicano Levi, chamou para segui-lo, no que foi atendido. Levi então promoveu uma festa de despedida. Naquela festa estava Jesus, seus discípulos, e Levi, seus familiares e amigos, ou seja, os publicanos. Realmente trata-se de uma despedida missionária. O ambiente era de fato festivo. Agora observe comigo o texto bíblico de Marcos, capítulo 2, versículo 18, parte A, que diz: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Esta expressão pode indicar uma destas duas coisas. Primeiro, que os fariseus e provavelmente os discípulos de João jejuavam 2 vezes por semana, como mandava a tradição dos fariseus. E em segundo lugar, de acordo com Levítico, capítulo 16, versículo 29 a 31, bem como Jeremias, capítulo 36 e o versículo 6, aquele poderia ser o dia tradicional do jejum pela expiação do pecado, conforme estabelece a lei. Nós cremos particularmente na segunda hipótese, tendo em vista o fato de os fariseus escandalizarem-se de Jesus Cristo porque ele comia, inclusive, com os publicanos, exatamente naquele dia em que os fariseus
seus discípulos e os discípulos de João Batista jejuavam. Observemos o questionamento dos fariseus. Por que jejuam os discípulos de João e os fariseus e não jejuam teus discípulos? Marcos capítulo 2, versículo 18, parte B. Esta forma de pergunta sugere a possibilidade que agora seguidores do mestre estavam vistos em jejum em outra oportunidade. Não estavam jejuando naquele dia. Ou seja, o fato de não jejuarem naquele dia não significa que nunca jejuassem. Concluímos ser aquele dia o dia do jejum coletivo pela expiação do pecado feito pela nação dos judeus. Porém, o maior e mais importante deste texto bíblico é a lição que aprendemos com o Supremo Rabi, Jesus Cristo. A necessidade de jejuarmos com um objetivo definido. Dias, porém, virão em que o noivo será tirado, e nesse dia jejuarão. Mateus capítulo 9, versículo 15, parte B. Temos, portanto, uma mensagem do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja em todos os tempos, a partir da sua morte, ressurreição e ascensão, até que ele volte na sua segunda vinda. Em outras palavras, desde os cristãos primitivos até a última geração de salvos, aleluia! Eu confesso que o nosso objetivo nesse livro não é declarar tudo sobre o apetitoso assunto do jejum. Outros, com toda certeza, farão isto com muita riqueza de detalhes. Queremos, sim, de forma prática, comunicar o que temos aprendido do Senhor Jesus Cristo por meio de sua indefectível palavra, a Bíblia Sagrada, também de homens de Deus que vivem a experiência de uma vida vitoriosa pela oração com jejum, portanto, legítimas autoridades no assunto. Também compartilhar da minha própria experiência. Ora, para que Deus desperte todos os leitores deste audiolivro a gozar de uma vida poderosa no poder do Espírito de Deus através da oração em jejum. Querido leitor, se de alguma forma você foi tocado ou despertado para uma vida de poder e vitória através da oração em jejum, não seja egoísta. Glorifique a Deus, transmitindo esta experiência a outros, para que possam também receber bênçãos gigantes daquele que é a motivação da nossa esperança de glória. O segundo objetivo que tenho ao escrever este livro Dieta Espiritual, estas poucas linhas nesta obra, é buscar responder de forma útil e adequada as perguntas sobre a prática do jejum, fundamentalmente alicerçadas em contextos bíblicos, como não poderia ser diferente. Tentarei responder certas perguntas simples, como, por exemplo, por que jejuar? Quais os tipos de jejum e seus propósitos à luz da Bíblia? O que devemos fazer antes, durante e depois do jejum? Porém, deixamos claro que não temos todas as respostas. Até pelo fato de que, no terreno da fé, nunca se chega à compreensão total, sob pena de a fé deixar de ser fé. Certo orador expôs com propriedade que a fé que depende da razão não tem razão de ser fé. Por outro lado, procuraremos
demonstrar ao leitor a importância da dieta espiritual, ou seja, o papel do jejum com oração para fortalecimento do Espírito Santo ser real em sua vida. A todos, uma ótima audioleitura. Até o próximo capítulo, que é Por que jejuar?